Olá, meus alunos, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia de Óleos e Gorduras. E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre oxidação lipídica e também como que a gente determina o grau dessa oxidação nos alimentos, basicamente em produtos que contêm óleos e gorduras, basicamente através da determinação do índice de peróxidos. Então, esse é o tema central da aula de hoje, né? Fazendo uma introdução, o que seria oxidação lipídica? O que seria oxidação? Então, vocês sabem que nós temos nos alimentos vários grupos de reações químicas que acontecem, algumas são desejáveis, outras tantas indesejáveis que trazem problemas. E dos vários grupos de reações químicas, dos vários tipos, uma das mais comuns, uma das mais presentes e que acontecem nos mais diversos alimentos, tanto in natura quanto industrializados, são as reações de oxidação-redução, as reações de óxido-redução. Tá? E o que são essas reações? Elas são reações que acontecem entre dois grupos de substâncias ou duas substâncias, onde uma vai ser um agente oxidante e outro vai ser um agente redutor. Então, é uma reação que acontece entre dois grupos de substâncias, né, onde uma substância vai funcionar, vai agir como um agente oxidante. E na maior parte das vezes, quando a gente fala de alimentos, nesse tipo de reação, o agente oxidante mais comumente envolvido, como vocês devem saber, é o oxigênio. Então, o oxigênio atmosférico, nas suas mais diversas variações, né, ele tem um poder oxidante muito forte, ele é um agente oxidante extremamente forte. Então, quando o oxigênio entra em contato com outras substâncias que funcionam como agentes redutores, você vai ter ali uma série de reações químicas, né, que são as reações de óxido-redução. Tá? Por isso que muitas vezes o contato, pessoal, de alimentos com oxigênio, ele desencadeia por si só uma série de reações químicas que vão trazer problemas a estes alimentos, né? Claro que diferentes grupos de substâncias são mais ou menos propensas a sofrer reações de óxido-redução. Algumas substâncias têm uma alta estabilidade, dificilmente reagem, enquanto que outras substâncias elas são facilmente atacadas, digamos assim, pelo oxigênio e são muito instáveis, elas reagem muito facilmente. Então, nesses casos, comumente nós temos problemas. Então, a gente precisa entender esse processo, como que ele acontece, como que a gente quantifica esse processo, como que a gente consegue medir qual que é o grau de degradação por oxidação, né? E também como que nós podemos evitar ou diminuir a incidência dessas reações, como que nós podemos retardar esse tipo de reação quando ele traz problemas aos alimentos, né? Então eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês e a gente vai para a nossa aula, né, pessoal? Então nós temos aqui uma foto de óleo de soja refinado, nesse caso, né, e a gente vai ver que os óleos, as gorduras e particularmente os óleos, eles são muito sensíveis a reações de oxidação. É o principal grupo de reações que faz com que essas substâncias percam qualidade, né? E a gente vai ver um pouco também da análise, como é que a gente monitora, como que nós determinamos, estimamos qual que é o grau dessa degradação, e a gente faz isso basicamente usando uma metodologia oficial, que é o índice de peróxidos, apesar de que existem outras metodologias, outros parâmetros para eu
digamos assim, estimar qual que é o grau de oxidação que essa substância já sofreu, né? Então, eu vou falar inicialmente, pessoal, a base teórica da oxidação lipídica, basicamente em óleos e gorduras, e depois a gente vai ver como que é feita a análise de índice de peróxidos no laboratório, certo? Então, pessoal, a oxidação lipídica ela é um fenômeno espontâneo, inevitável, em maior ou menor velocidade ele vai ocorrer, né, dependendo de uma série de fatores que nós vamos ver depois. E como vocês podem ver aqui embaixo também, né, deixa eu só ligar o meu laser aqui, a oxidação lipídica ela também é comumente conhecida como rancidez oxidativa. Né? Então, os processos de oxidação eles vão dar aquele odor, aquele sabor a ranço. Né? Então, é um processo de rancificação. Né? Então, são sinônimos. Tá? A oxidação lipídica ela é a principal causa da deterioração dos ácidos graxos. Basicamente dos ácidos graxos insaturados, porque como vocês vão ver, tá? A oxidação lipídica ela ataca principalmente os pontos onde há duplas ligações nos ácidos graxos, ou seja, os ácidos graxos insaturados, com maior ênfase nos poliinsaturados, é o que mais vão sofrer com o processo de oxidação lipídica. Tá? Esse processo, então, obviamente, ele tem uma implicação direta no valor comercial, tanto dos lipídios, quando a gente imagina, então, por exemplo, óleos refinados, né, quanto dos produtos que a partir deles são formulados. Então, o processo de oxidação lipídica, ele acontece basicamente onde há ácidos graxos insaturados, o que acontece, por exemplo, em óleos vegetais, e também nos produtos onde esses óleos são usados como matéria-prima. Né? Então, claro que a oxidação ela atinge diversas substâncias nos alimentos, mas o enfoque aqui hoje vai ser na oxidação dos ácidos graxos, a oxidação lipídica, que, como eu falei, também é conhecido como rancidez oxidativa, apesar de que esse nome ele não é tão utilizado. Tá? Principal consequência desse processo de reações: modificação no flavor original e o aparecimento de odores e gostos característicos do ranço. Então é aquele cheiro, aquele odor, aquele gosto de um produto alterado, aquela gordura, aquele óleo alterado, que tecnicamente se chama de off-flavor e off-odors, que são substâncias, muitas delas voláteis, que são produzidas a partir do processo de oxidação. Vocês vão ver que o processo de oxidação lipídica ela é uma série complexa de várias reações químicas, diversas substâncias químicas são formadas, muitas delas voláteis, então você vai sentir, tanto no gosto quanto no sabor, aquele sabor, aquele odor característico de ranço, de gordura, de óleo alterado, tá? De óleo rancificado. Obviamente isso então diminui o tempo de vida útil do produto, o tempo de prateleira e em muitos casos também o valor nutricional dos alimentos, tá? Porque são formados vários radicais livres, várias substâncias que vão reagir num processo em cadeia com outras substâncias. Então, por exemplo, a vitamina C, vitamina E, que funcionam como antioxidantes, eles vão reagir com esses radicais livres que são formados durante a oxidação lipídica. Então, muitos produtos, pessoal, dependendo da sua composição nutricional, eles vão ter uma queda nesse valor nutricional. E aí eu cito como exemplo vitamina C, vitamina E, né, que são os tocoferóis, que facilmente vão ser comprometidos em produtos onde vai acontecer com mais intensidade essa oxidação lipídica. Em alguns casos também pode gerar compostos nocivos. Então, nocivos são formadas várias substâncias, algumas delas então têm uma certa toxicidade, uma ação na saúde humana. Então essas substâncias elas também são formadas. Claro que isso vai ser diretamente proporcional ao grau da oxidação
lipídica, né? Não quer dizer que um composto ou um alimento que tenha sofrido uma leve oxidação lipídica, que esse produto já seja tóxico. Não é isso, né? Esse acúmulo de substâncias nocivas, ele ocorre basicamente naqueles alimentos, naqueles processos já em estado avançado de deterioração lipídica, de oxidação lipídica. Esse processo, entretanto, pessoal, ele não ocorre de forma muito rápida, tá? Claro que a velocidade ela varia bastante de acordo com vários fatores que eu vou apresentar depois para vocês, mas de forma geral a temperatura ambiente ele é um processo lento e gradativo, é um processo que acontece ao longo de vários meses, ao longo de alguns anos de armazenamento. Então é um processo que ele inicia numa velocidade muito baixa e depois ele tende a crescer. Mas a não ser em condições muito específicas, onde a oxidação lipídica ocorre de forma muito rápida, em condições normais, para a grande maioria dos alimentos, dos produtos, é um processo lento e gradativo que você percebe um aumento da oxidação ao longo, digamos, de várias semanas, de alguns meses ou até de 1 a 2 anos. Então, para um produto em condições normais atingir o máximo da oxidação, vai passar aí bastante tempo, né? É o que a gente pode pensar, por exemplo, numa carne suína, numa carne de pescado, que mesmo estando congelados, eles vão ter uma alteração no seu odor, no seu sabor, depois de alguns meses. E grande parte dessa alteração se deve, então, à degradação dos lipídios, basicamente oxidação lipídica. Claro que a oxidação lipídica não é o único grupo de reações que degradam os lipídios, degradam as gorduras e os óleos, mas a oxidação lipídica ela é o processo mais envolvido, mais comum, né? É a principal causa, como eu coloquei aqui, da deterioração dos ácidos graxos. Nós temos outros grupos de reações, como por exemplo a hidrólise, né? Mas a oxidação ela é, digamos, a principal que faz o produto perder qualidade, então, ao longo do tempo, ok? E a oxidação, então, basicamente, ela é a reação do oxigênio atmosférico, do O2, com os ácidos graxos insaturados, tá? Então, aqui nós temos a molécula de um triglicerídeo e vocês veem aqui claramente as insaturações. Nesses pontos da molécula é onde o oxigênio vai causar as reações, né? Vai ter início ali um processo de reação química, que vai ser uma reação em cadeia, que tem vários estágios, é uma rede complexa de reações, onde várias substâncias vão ser formadas em vários estágios diferentes. Nós temos basicamente 3 tipos de oxidação lipídica, que é retratado na literatura. A primeira delas é a fotooxidação, onde a oxidação ela é potencializada principalmente pela luz ultravioleta, que também está presente, por exemplo, na luz natural. Então, muitos alimentos ricos em gordura, porque eles possuem embalagens opacas ou você tem que ter algum filtro para a luz ultravioleta, porque a luz ultravioleta, principalmente esse comprimento de onda, ele potencializa enormemente a velocidade das reações de oxidação. E nós temos a mais comum, possivelmente a mais envolvida na maioria dos casos, que é chamado autooxidação, onde você não tem nenhum fator específico que desencadeia, que inicia a reação, mas o simples fato de você ter ácidos graxos insaturados em contato com algum agente oxidante, principalmente o oxigênio, a reação ela vai acontecer em maior ou menor velocidade, tá? Então é simplesmente chamado de autooxidação. Ela não inicia por alguma interferência externa, digamos assim. E em alguns casos nós temos ainda a oxidação enzimática, presentes em alguns alimentos, onde você tem principalmente a presença da enzima lipoxigenase, né? Então essa enzima
ela catalisa essa reação, ela potencializa essa velocidade, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui. Bom, ok. Esse processo, pessoal, ele acontece então com mais frequência, com mais velocidade. Ele ataca principalmente ácidos graxos poliinsaturados. Então é óbvio a gente deduzir que é um processo que ocorre mais comumente em óleos e não em gorduras. Mas se nós analisarmos a composição química de gorduras, por exemplo, banha de porco, ele também vai ter, claro que em menor proporção, mas ele vai ter a presença de alguns ácidos graxos insaturados, por exemplo, monoinsaturados. Então, claro que a magnitude dessas reações vai ser menor, mas ela também acontece, né? Porque há a presença de uma certa quantidade de ácidos graxos insaturados. E a oxidação lipídica, não só, aqui o título diz autooxidação lipídica, mas não só a autooxidação lipídica, mas as outras também, elas ocorrem principalmente em 3 etapas, tá? Você tem uma etapa inicial, que é a iniciação do processo, onde basicamente as reações de oxidação elas têm início, tá? Onde são formados alguns radicais livres a partir da retirada de hidrogênio do carbono da molécula do ácido graxo, então, onde está a dupla ligação. Isso acontece principalmente quando você tem favorecimento da luz e também calor. Então, a alta temperatura ela acelera bastante esse processo, né? Tanto que em óleos que você utiliza em processos industriais, como frituras, por exemplo, a degradação química, a oxidação dos óleos, ela é bastante acelerada em função da alta temperatura. E a luz, principalmente em função da luz ultravioleta, ela também facilita bastante o início deste processo, tá? Então, esse processo ele ocorre de forma relativamente lenta, não é um processo muito rápido, que acontece em alguns minutos, em algumas horas, tá? E nesse processo você tem, principalmente, deixa eu mudar aqui para caneta, você tem a formação, então, de radicais livres, tá, pessoal? E esses radicais livres, então, eles vão dar seguimento a outras reações químicas, é um processo em cadeia, tá? Então, depois de um certo tempo, você tem a fase de propagação, onde você vai ter um aumento na velocidade dessa oxidação, onde esses radicais livres que foram formados ali no início, tá? Esses radicais livres aqui, eles são convertidos, eles vão sofrer outras reações químicas e eles vão ser convertidos em outros produtos, em outras substâncias, que nós chamamos de produtos primários da oxidação, tá? Entre eles, peróxidos e hidroperóxidos, e também dienos conjugados, hidróxidos e cetonas. Mas os dois principais, pessoal, e que interessa para nós, são os peróxidos e os hidroperóxidos. Inclusive, a quantificação dessas substâncias nos produtos é que nos vai dar uma ideia bastante clara do grau de oxidação dessas gorduras, desses óleos, desses lipídios, né? Então esse processo vai avançando, vejam vocês que do início foram formados alguns radicais livres que vão reagir com outras substâncias que vão reagir entre si, é um efeito cascata, vão produzir substâncias, principalmente peróxidos e hidroperóxidos, que são chamados de produtos primários da oxidação, mas o processo ele não termina por aí. Essas substâncias elas também vão reagir com outras substâncias presentes ali no produto, no alimento, e também vão reagir entre si, formando outras substâncias que nós chamamos de produtos secundários da oxidação. E aí entra nessa fase mais final já, onde é chamado da etapa de término da oxidação lipídica, né? Onde então esses radicais eles vão se combinar, vão sofrer uma série de reações químicas entre eles, formando então produtos mais instáveis, estáveis, produtos estáveis,
Por quê? Porque esses produtos primários da oxidação, peróxidos, hidroperóxidos, são substâncias instáveis que reagem facilmente com outras substâncias. Então, por isso que a reação química não para por aí, né? Então, eles vão reagir entre si, diferentes peróxidos, diferentes hidroperóxidos vão reagir entre si, produzindo outras substâncias que vão ter uma estabilidade química maior então, tá? Que são então os produtos secundários da oxidação, que são obtidos, por exemplo, por cisão, por rearranjo dos peróxidos, tá? E vão ser produzidos, por exemplo, epóxidos, compostos voláteis, compostos não voláteis. Estes compostos voláteis aqui, compostos voláteis, então, eles têm uma alta volatilidade, eles passam facilmente para o estado gasoso, e aí você sente o odor dessas substâncias, e muitas dessas substâncias então tem aquele odor característico de produto rancificado. Então neste momento já é possível indicar sensorialmente que esse produto ele está num estado avançado de deterioração ali dos lipídios, tá? Então basicamente essas são as etapas onde essas reações ocorrem, tá? E é uma teia complexa de reações, onde você tem dezenas de substâncias químicas diferentes sendo formadas, uma reage com a outra, é um processo em cadeia, né? Onde você tem no final ali formação de dezenas de substâncias químicas diferentes, tá? E se nós analisarmos qual que é a velocidade com que isso acontece, então se você colocar num gráfico velocidade pelo tempo, qual que é o avanço, né? Normalmente, pessoal, na maioria dos casos, a oxidação lipídica ela começa numa velocidade baixa e ela vai por um certo tempo e depois ela é potencializada. Por quê? Porque os próprios radicais livres que são formados no início, eles aceleram o processo de oxidação. Então, ele entra numa fase de progressão geométrica, onde você tem, então, um aumento mais acelerado da reação, né? Até depois, obviamente, uma maior estabilização. Mas, então, no início, o processo é relativamente lento. Esse processo lento ele pode levar alguns dias, algumas semanas ou até alguns meses. Isso vai depender muito da concentração de oxigênio, vai depender da temperatura, vai depender se tem exposição à luz ou não. Então isso pode variar de uma magnitude muito grande, ok? Mas então apenas queria rabiscar aqui um pouquinho e mostrar para vocês que no início esse processo é bastante lento, depois ele é acelerado, ele entra numa reação em cadeia, então esse processo meio que digamos assim, ele produz o seu próprio combustível, né? Então o produto ele é como um fogo, né? Ele começa pequeno, e então depois o próprio calor faz o fogo crescer e aumentar mais rápido, então a velocidade das reações químicas é mais rápida, né? no decorrer do tempo, certo? E se a gente analisar aqui um outro gráfico, pessoal, esse gráfico aqui é um pouco diferente, porque ele mostra aqui o índice de peróxido, que digamos é a quantificação daquelas substâncias primárias que são produzidos, né? Quanto maior a concentração dos produtos primários da oxidação, basicamente peróxidos e hidroperóxidos, que a gente chama de índice de peróxidos, mais avançada está a degradação do lipídio. Então é uma dedução meio óbvia, né? Que são produtos formados na oxidação, então quanto mais concentrados eles estão, mais avançado está esse processo de oxidação, tá? Só que acontece que a concentração dos peróxidos, o índice de peróxidos, ele vai aumentando durante a degradação, vai aumentando, mas depois ele chega num determinado platô e ele não aumenta mais. E até curiosamente, quando a reação, o processo de oxidação lipídica avança para o estágio mais final, tá?
o índice de peróxidos ele começa a cair, ou seja, a concentração de peróxidos e hidroperóxidos cai, apesar de que a degradação dos lipídios continua avançando. Por que isso acontece? Porque novos peróxidos e hidroperóxidos não são mais formados, porque basicamente todos os ácidos graxos já foram oxidados, e vocês têm que lembrar também que os peróxidos e hidroperóxidos formados, eles reagem entre si, produzindo outros produtos. Então, claro que se você não tem a produção de novos peróxidos e hidroperóxidos, como eles reagem produzem outras substâncias, mais para o final do processo a concentração deles, obviamente, começa a diminuir, né? Então, você pode pegar um produto que esteja, essa palavra nem existe, né? Que esteja num estado muito avançado de deterioração, por oxidação, e você vai medir o índice de peróxidos e ele está relativamente baixo, apesar de que sensorialmente o produto já está muito deteriorado. Mas a explicação é que os peróxidos e hidroperóxidos reagem entre si, produzindo outros produtos. Então, o índice de peróxidos, a determinação desse índice, a sua quantificação, não é, digamos assim, uma informação que vai me dar o panorama geral. Ele é um indicativo, ele é uma referência, né? Mas em vários estudos você usa mais de um índice, você usa outras determinações também para saber qual que é o estado de degradação deste lipídio, ok? Então é só para vocês terem em mente assim que o índice de peróxidos ele não vai me trazer todas as informações, ele não vai contar toda a história, digamos assim, tá? Porque se você pegar um produto, digamos, altamente deteriorado, o índice de peróxidos já vai ter caído bastante, tá? Mas, entretanto, obviamente, na maior parte da vida útil do produto, o índice de peróxidos ele é válido, tanto que o grau de degradação por oxidação lipídica, a própria legislação estipula que se faça através do índice de peróxidos, que você consegue medir qual que é o grau de degradação desses ácidos graxos por oxidação, tá? Só para produtos já muito deteriorados, digamos que esse índice ele não vai refletir a condição real do produto, tá? E produtos, então, em estado avançado de oxidação apresentam, então, o índice de peróxidos menor, como eu apontei aqui embaixo, né? Muito bem. Fatores que favorecem a oxidação. Então, eu comentei com vocês há pouco que, de uma forma ou outra, naturalmente, inevitavelmente, esse processo ele vai acontecer em maior ou menor velocidade. Entretanto, nós temos algumas condições que aceleram muito esse processo, tá? Eles aqui não estão em ordem de importância, tá, pessoal? Deixa eu só testar uma coisa aqui. Não. Eu dei um Ctrl Z aqui para ver se eu consegui apagar o risco, mas é só a borracha mesmo para fazer isso, né? Eles não estão em ordem de importância. A oxidação ela é altamente influenciada então pelo alto grau de insaturação dos ácidos graxos. Então, se você tiver, por exemplo, uma gordura animal onde a concentração de ácidos graxos insaturados é muito baixa, claro que a oxidação ela vai ser um processo muito lento e limitado, né? Porque a concentração de insaturações ela é muito baixa. Por outro lado, algumas gorduras animais, por exemplo, no caso de pescados, até carne suína, onde a insaturação dos lipídios já é maior, é um processo que já vai acontecer numa velocidade maior. Tanto é que, por exemplo, se você comparar prazo de validade de carne bovina e carne suína, a carne suína tem um prazo de validade menor, ela deteriora antes, mesmo em congelamento, né? E se nós compararmos então com carne de pescado,
o pescado tem uma vida útil menor ainda. Por quê? Porque ele tem uma alta concentração de ácidos graxos poliinsaturados, um alto grau de insaturações. Então, claro que a velocidade das reações de oxidação ela vai ser muito maior, por exemplo, do que em lipídios de uma carne bovina, onde basicamente você só tem gordura saturada, né? Então, é meio óbvio a gente entender isso. Em muitos produtos, a presença de ácidos graxos livres também acelera o processo, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Talvez o fator que mais influencia. Concentração de oxigênio. Então, claro que para as reações ocorrerem, você tem que ter um agente oxidante, que na grande maioria dos casos é o oxigênio. Você também pode ter outras substâncias que funcionam como agentes oxidantes, como outras biomoléculas presentes nos alimentos, mas um dos agentes mais envolvidos nessas reações, e até por ele ser um forte agente oxidante, é o oxigênio atmosférico, né? Então, quanto maior a concentração de oxigênio, maior a exposição, mais rápido essa reação vai ocorrer. E aí é interessante a gente relembrar do processo de refino dos óleos vegetais, uma das etapas finais do processo, onde você tem a desodorização, onde você submete o óleo vegetal a uma temperatura superior a 200 graus por muito tempo, e a oxidação ela basicamente não acontece. E aí você poderia perguntar, mas por quê? Porque basicamente você não tem contato com oxigênio, é um processo fechado, sob vácuo, né? Então a reação de oxidação ela não acontece porque você não tem o agente oxidante. Por outro lado, se você tem um produto que tem uma embalagem que é permeável ao oxigênio, ou você tem o contato direto com o oxigênio, a reação química de oxidação ela vai ter a sua velocidade muito aumentada, né? E a gente pode dar um exemplo totalmente fora da área de alimentos, a própria questão do fogo. O fogo em si, ele também é uma reação de óxido-redução, onde você tem a participação do oxigênio como agente oxidante. Se você não tem oxigênio, você não tem fogo, né? Assim como nos lipídios, se você não tiver oxigênio, você não tem reação de oxidação, basicamente assim, né? Também tem influência, pessoal, a área superficial do produto ou do óleo, porque basicamente uma maior área superficial vai permitir uma maior exposição ao oxigênio, um maior contato com o oxigênio, né? Então, quanto maior a superfície de contato, digamos assim, mais rápida essa reação vai acontecer. Com relação à atividade de água, pessoal, nós temos duas situações. Quando a atividade de água está abaixo de 0,3, ou seja, produtos com baixo teor de água, as reações de oxidação dos lipídios elas são bastante aceleradas. Basicamente porque o oxigênio consegue penetrar mais facilmente e tem o contato mais facilmente então com os lipídios. Em produtos com atividade de água intermediária, esse processo ele ocorre de forma mais lenta. Entretanto, quando você tem um aumento da atividade de água acima de 0,55, que ainda é uma atividade de água baixa, você já percebe um aumento na velocidade das reações de oxidação dos lipídios também, tá? Em alguns casos, a presença de enzimas, principalmente a lipoxigenase, que basicamente é uma enzima de origem vegetal, não saberia dizer se ela é encontrada agora em alimentos de origem animal, tá? Mas ela catalisa essa reação de oxidação. Presença de substâncias que funcionam como catalisadores aceleram bastante a reação química de oxidação, como por exemplo íons metálicos. Por isso que, inclusive, no processo de refino dos óleos vegetais, você tem uma etapa
que remove também os íons metálicos naturalmente presentes no óleo bruto, porque esses íons metálicos eles potencializam a velocidade das reações de oxidação. Importante também a questão da luz, pela presença da radiação ultravioleta. Então a luz natural ela aumenta muito a velocidade de oxidação dos ácidos graxos insaturados, né? Então por isso que em muitos alimentos ricos em gordura você tem que usar embalagens que são que bloqueiam a radiação ultravioleta, tá? Não necessariamente bloqueiam a luz visível, mas bloqueiam a radiação ultravioleta. Então você pode ter uma embalagem plástica, por exemplo, que seja transparente à luz visível, mas ela consegue bloquear a maior parte da radiação ultravioleta. Então é uma barreira também de proteção à redução da velocidade de oxidação. Se você pensar nas embalagens plásticas de óleos vegetais refinados, visualmente é uma embalagem transparente, mas ela é projetada para bloquear a maior parte da radiação ultravioleta que chega naturalmente junto com a luz natural. A presença de alguns pigmentos, como clorofila, mioglobina, também potencializam as reações de oxidação. Então a clorofila ela está naturalmente presente nos óleos vegetais brutos, então também no processo de refino dos óleos vegetais você precisa remover a clorofila porque ela também potencializa as reações de oxidação, né? Então é um processo natural que inexoravelmente vai acontecer, mas ele pode ser acelerado por uma série de fatores, tá? Por uma série de fatores. E aí eu vou pedir desculpas para vocês, pessoal, mas eu esqueci de uma informação importante aqui, de um fator que favorece a oxidação, que é temperatura, tá? Temperatura. De forma geral, vocês sabem que as reações químicas elas sofrem grande influência da temperatura. De forma geral, quando você aumenta a temperatura, diretamente proporcional, você tem um aumento da velocidade das reações químicas. Essa proporção nem sempre é linear, mas em boa parte das reações químicas, as reações que obedecem à lei, ali eu não me lembro agora o nome da lei, das reações químicas, que a cada aumento de 10 graus Celsius você tem dobra a velocidade da reação química, né? Que são as reações químicas de primeira ordem, alguma coisa assim, eu não me lembro de cabeça agora, tá? Mas obviamente a temperatura ela tem uma grande influência. Então quando você tiver, por exemplo, alta temperatura, presença de oxigênio, as reações de oxidação elas vão ocorrer numa velocidade extremamente alta. Por isso que, por exemplo, processos de fritura, onde você utiliza temperaturas muitas vezes superiores ao recomendado, que é 180 graus, e você tem, obviamente, a concentração de oxigênio, né? A degradação química por oxidação ela vai ocorrer num ritmo muito acelerado, porque você tem alguns fatores que aceleram esse processo, que favorecem esse processo, né? Realmente eu esqueci de colocar a temperatura, né? Ainda bem que eu lembrei, porque é um dos principais, né? Temperatura e concentração de oxigênio. Então eles vão acelerar enormemente esse processo das reações de oxidação dos ácidos graxos insaturados. Como que nós podemos, através da tecnologia de alimentos, retardar ou mesmo inibir praticamente completamente essas remoções, essas reações? Claro que dependendo do produto, dependendo do contexto, eu vou usar uma ou outra medida, ou a combinação de vários, mas parece meio óbvio, né? Remoção do oxigênio. Então,
quanto mais eu limitar o contato do oxigênio com o produto, com o ácido graxo insaturado, mais eu vou limitar a ocorrência dessas reações. Então eu posso utilizar embalagens, muitas vezes isso é necessário, né? Embalagens que são que não permitem a passagem de oxigênio, que são impermeáveis à passagem de oxigênio. Em algumas situações, a remoção da umidade, né? Então, quando eu tenho produtos com alto teor de água, alta atividade de água, a umidade ela favorece esse processo, até porque você tem sempre na água a presença do gás oxigênio, né? Então, a água ela tem uma certa quantidade de oxigênio dissolvido. Então, quando você tiver, por exemplo, umidade no seu óleo refinado ou no seu produto que é rico em gordura, essa umidade ela também vai favorecer essas reações. Tá? Então, remover a umidade em alguns produtos reduz bastante a velocidade dessas reações. Proteção também contra a radiação ultravioleta, tá? Porque a fotooxidação ela é basicamente inicializada pela radiação ultravioleta. E também, pessoal, controle da temperatura, obviamente, né? Então, talvez limitar o acesso do oxigênio e controle da temperatura são entre os mais importantes. Mas claro que dependendo do produto, do contexto, outros meios vão ser talvez até mais importantes. A questão da temperatura é importante, então quanto mais você reduzir a temperatura, mais você vai reduzir as reações. Só que isso não tem um efeito absoluto, tá? Porque mesmo em produtos congelados, pescado a menos 35 graus Celsius, mesmo nessa temperatura, muito lentamente as reações elas vão acontecer. Então você consegue retardar, diminuir a velocidade das reações, mas você inibir completamente é algo muito difícil. Você tem que cortar totalmente o contato com o agente oxidante e você ter, em muitos casos, embalagens totalmente impermeáveis ao oxigênio ou evitar 100% o contato do oxigênio ou com outros agentes oxidantes é algo muito difícil de você conseguir na prática e também muitas vezes não é economicamente interessante, né? Então sempre tem que se procurar um ponto de equilíbrio. Bom, as reações químicas de oxidação elas vão acontecer, mas o meu produto, digamos, tem prazo de validade de 3 meses. Nestes 3 meses, nesta temperatura, nessas condições, a oxidação dos lipídios vai ser um problema, então sempre se tem que fazer uma análise macro, né? Por isso que, inclusive, os alimentos têm prazo de validade, porque, conforme a gente também já estudou, né, mesmo que você consiga inibir completamente a multiplicação microbiana nos alimentos, que causam a deterioração microbiana dos alimentos, as reações químicas, elas são, dependendo do contexto, muito mais difíceis de controlar, porque mesmo você criando situações muito adversas, ainda assim, lentamente, as reações químicas elas vão acontecendo, tá? Então, por isso que você não tem alimentos que têm um prazo de validade, para a maioria dos casos, indeterminado, porque as reações químicas, ao longo do tempo, elas vão fazer com que o produto, as substâncias ali presentes, elas percam qualidade, elas sofram degradação química. Tá? O que a gente procura fazer sempre é reduzir a sua velocidade para que isso não seja um problema dentro do prazo de validade daquele alimento. Bastante também comum é o uso de conservantes de antioxidantes. Então, muitos alimentos eles já têm naturalmente presentes substâncias que funcionam como antioxidantes. Aí podemos citar a própria vitamina C, a vitamina E, que são antioxidantes naturais já presentes em vários produtos, né? Então, em vez do oxigênio reagir com o ácido graxo, ele vai reagir com a vitamina E, o tocoferol, vai reagir com ácido ascórbico, que é a vitamina C, porque existe uma ordem, digamos assim, de reação. O oxigênio vai reagir com aquelas substâncias que mais facilmente vão reagir com ele, né?
Então, o uso de antioxidantes é muito comum e recorrente, principalmente em alimentos industrializados, para barrar principalmente reações de oxidação. Não só oxidação dos ácidos graxos, mas também oxidação de outras substâncias que não são lipídios, né? Então, nós temos, para diferentes tipos de produtos, nós temos diferentes produtos químicos. Alguns antioxidantes, eles são naturais, e você tem alguns sintéticos também, e aí dependendo do tipo de produto, dependendo do pH do produto, você vai usar um ou outro antioxidante, ok? Mas então, esses meios aqui, tanto esses meios físicos quanto o uso de antioxidantes, eles são utilizados então para a gente basicamente reduzir consideravelmente a velocidade destas reações de oxidação dos ácidos graxos, ok? Muito bem, então essa era a primeira parte da aula, onde eu falei basicamente de todos os aspectos teóricos do processo de oxidação lipídica. E vamos ver agora como é que a gente avalia isso, como é que nós podemos monitorar, como é que nós podemos estimar se aquele produto, se aquele óleo está muito oxidado ou não. Como é que a gente mede isso? Existem várias técnicas, várias estratégias, tá, pessoal? Eu trouxe aqui as principais, entre elas, inclusive, a análise sensorial, a partir de profissionais treinados, né? Você pode fazer análises químicas dos substratos da oxidação, por exemplo, a quantificação dos substratos que vão reagir ali. Análise dos produtos primários da oxidação, esse aqui é muito utilizado, tá? E, inclusive, essa estratégia, ela é utilizada na metodologia oficial que mede o índice de peróxidos. Então, o índice de peróxidos, ele se baseia na quantificação dos produtos primários da oxidação, tá? Você tem algumas outras quantificações além do índice de peróxidos, mas o índice de peróxidos ele é internacionalmente reconhecido como metodologia oficial pela Sociedade de Químicos de Óleos da América, tá? Famoso AOCS, que tem então uma metodologia padronizada para determinar o índice de peróxidos. Entretanto, a gente sempre precisa saber contextualizar. Como eu falei anteriormente, se você pegar um produto alimentício ou um óleo vegetal que esteja num estado avançado de oxidação lipídica, o índice de peróxidos ele não vai ser o parâmetro que melhor vai mostrar a qualidade daquele óleo, porque o índice já vai ter caído do platô máximo que ele atingiu, porque os produtos primários da oxidação já vão ter reagido entre eles e formado os produtos secundários da oxidação, que são dezenas de substâncias químicas diferentes, muitas delas voláteis. Então, para de repente você estimar o grau de degradação de um lipídio, de um produto à base de lipídios, que esteja, digamos, num estado avançado de deterioração, você também poderia combinar o índice de peróxidos com outras análises com quantificação de substâncias caracteristicamente presentes em produtos secundários dessa oxidação. Mas o padrão ouro, o que se utiliza na indústria de alimentos, o que se utiliza como metodologia oficial, pessoal, é o índice de peróxidos, que no inglês é nomeado como Peroxide Value, tá? E então padronizado então pela Sociedade Americana de Químicos de Óleos, tá? Então tem uma metodologia ali descrita em 93 que, digamos assim, traz todos os detalhes de como que se tem que proceder a análise para você ter o índice de peróxidos, certo? Então eu vou aprofundar agora um pouco com vocês como que a gente faz essa análise no laboratório, tá? Segundo a própria legislação, pessoal, então o índice de peróxidos
ele é uma característica de qualidade. Se a gente pensar em óleos refinados, a legislação exige a pesquisa do índice de peróxidos e é uma característica então de qualidade desse produto. Então, como vocês agora já sabem, ele mede o grau de oxidação, a magnitude da oxidação daquele lipídio, daquele produto, através da medida da concentração de duas principais substâncias, que são os peróxidos e os hidroperóxidos, ok? E se a gente for falar em outras palavras, digamos assim, o índice de peróxidos ele também consegue medir a tendência do óleo ou da gordura a tornar-se rançoso, porque quando você pega uma gordura vegetal ou um óleo que já esteja muito oxidado, já tenha os produtos secundários da oxidação, compostos voláteis, onde você sente aquele cheiro, o odor de ranço, o produto ele já está num estado mais avançado, você já percebe diferenças sensoriais, mas você tem então medidas químicas, por exemplo, o índice de peróxidos, ele consegue pegar logo no início, né? Porque ele vai medir os produtos primários da oxidação. Então você pode pegar uma gordura vegetal, um creme vegetal, um óleo refinado, fazer o índice de peróxidos. Sensorialmente você ainda não vai perceber qualquer diferença, mas você pode detectar, por exemplo, o início de um processo de oxidação, né? Aqui também uma informação repetida, mas ela é importante. A oxidação, então, ela é uma das principais formas de deterioração dos óleos, né? Forma de deterioração dos óleos. E esse aqui é a estrutura geral, pessoal, então, dos peróxidos, né? Então, você tem esses radicais aqui, eles vão variar, obviamente, de acordo com a estrutura dos ácidos graxos, mas você tem ali essa estrutura comum de dois oxigênios, né? E aí você tem os peróxidos, então ele não é uma única substância química. Tanto os peróxidos como hidroperóxidos, eles são um grupo de substâncias químicas que tem uma estrutura em comum, mas existem variações na estrutura dessa molécula, até pela variação dos ácidos graxos que eles, a partir dos quais eles são formados, ok? Quais que são os limites, então, impostos pela legislação hoje no Brasil? A normativa, então, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, que tem, então, a Instrução Normativa 49, que eu já apresentei para vocês, ela é de 2006. Então, ela traz os parâmetros de índice de peróxidos para óleos vegetais refinados. Você não tem, por exemplo, parâmetros previstos em legislação para óleos de fritura, que outros países já têm, o Brasil ainda não tem. E para outros produtos onde os óleos, as gorduras entram como matéria-prima, você não tem de forma geral também limites estabelecidos. Você pode fazer essa determinação como um controle de qualidade, digamos assim. Mas referente a padrão de qualidade previsto em legislação, nós temos para os óleos refinados, né? Então tipo 1, que é um óleo que tem um grau de pureza maior, o índice de peróxidos máximo admitido é então de 2,5 miliequivalente grama de peróxido por quilo de produto, tá? E para óleo refinado tipo 2, então, pode variar de 2,5 até no máximo 5, tá? Então, o índice de peróxidos, ele é expresso em miliequivalente grama, então, por 1.000 gramas ou por quilo de amostra, tá? Existe uma discussão hoje no Brasil que deveria se ter uma legislação que seria aplicada a óleos de fritura, que é um problema onde existe uma grande falta de fiscalização, tanto no que se refere a índice de acidez, índice de peróxidos, uma série de outros parâmetros totalmente fora. Alguns países já têm limites estabelecidos, tanto para restaurantes como para uso industrial.
onde em alguns países o índice de peróxidos para óleos de fritura é no máximo 15 miliequivalente grama por quilo, tá? No Brasil você ainda não tem esse limite, tá? Então, legislação é isto, tá? Como é que a gente faz a determinação do índice de peróxidos? Então, existe uma metodologia oficial, tá? Que é chamado de método iodométrico de LEA, é o LEA, tá? E então é uma determinação por titulação, só que ao contrário, por exemplo, da determinação do índice de acidez, que é uma titulação de neutralização, nesse caso você tem uma titulação por volumetria de oxirredução, tá? Porque quando você vai fazer a titulação ali no Erlenmeyer, você não vai ter uma reação ácido-base, como por exemplo determinar o índice de acidez, tá? Você vai ter uma reação de óxido-redução. Você vai ter um agente oxidante e você vai ter um agente redutor. E aí você vai ter um indicador colorimétrico. E aí você vai, através do mesmo princípio, determinar qual que é o índice de peróxidos. Mas você não vai utilizar uma titulação de neutralização, tá? Então é importante que vocês tenham em mente essa diferença. Qual que é o princípio da técnica? Como que a química acontece por trás dessa técnica? Então, os peróxidos orgânicos formados durante a rancificação, peróxidos e hidroperóxidos, que então são esses dois grupos de substâncias, eles são, como eu falei para vocês, substâncias muito instáveis, e eles são fortes agentes oxidantes, então eles reagem facilmente com outras substâncias. E essa característica vai ser utilizada na análise, né? Em função de ele ser um forte agente oxidante, a gente vai colocar eles em contato com o agente redutor, que é o iodeto de potássio, tá? Que vai então reagir com essas substâncias e formar um outro produto que eu vou quantificar então por volumetria, tá? Então, o princípio da técnica basicamente é a quantificação de todas as substâncias que oxidam iodeto de potássio, que eu vou adicionar no momento da análise. Todas essas substâncias basicamente vão se referir a peróxidos e hidroperóxidos. E dessa forma, então, eu consigo estimar qual que é a concentração. Eu determino qual é a concentração de peróxidos, e uma vez que eu sei a concentração de peróxidos, eu tenho uma ideia, eu tenho um parâmetro de qual que é o estado de deterioração, de oxidação deste meu produto, deste meu lipídio, certo? Então você tem uma sequência de procedimentos, existem várias semelhanças com a titulação de neutralização, mas existem algumas diferenças. Então, obviamente, inicialmente você vai fazer a pesagem da amostra, a massa do óleo, da gordura que você vai analisar. Nem sempre todos os produtos são líquidos e você vai misturar com uma solução aquosa, então você precisa dissolver esse seu óleo, essa sua gordura, numa substância que consiga solubilizá-la. Então se usa basicamente uma mistura de ácido acético com cloroforme, tá? Aí você adiciona num segundo momento o iodeto de potássio, que é o agente redutor, que vai reagir então com os agentes oxidantes que serão os peróxidos e hidroperóxidos, e essa reação química ela vai liberar iodo, tá? Vai liberar o iodo, e aí nesse momento eu vou colocar um indicador, e o indicador vai ser uma solução de amido a 1%, eu coloco aqui, e o amido, quando ele reage com iodo, ele forma uma coloração que muitas vezes vai do azul forte ao roxo, né? Inclusive a solução de amido, ela também, o iodo, perdão, ele é colocado, por exemplo, em maçã e pera para você ver grau de maturação. Então você consegue estimar, numa perspectiva visual, qual que é a concentração de amido, né? Então você tem um processo de reação do iodo com amido que vai dar uma reação colorimétrica. Então por isso que a solução de amido ela é usada como indicador.
E aí o que vai se fazer na titulação propriamente dita? Você vai usar uma substância, o tiosulfato de sódio, que vai na bureta, e você vai titular com essa substância padronizada, e ela vai reagir com o iodo, né? E quando essa solução consumir todo o iodo, o que vai acontecer? Você vai ter uma mudança na coloração. E aí, com base na quantidade de tiosulfato que você gastou, você joga isso numa fórmula e você consegue determinar, então, o índice de peróxidos. Pode parecer complexo, mas a análise no laboratório, pessoal, ela é relativamente simples, tá? Ela não é complexa. Eu estou explicando toda a parte química por trás para vocês entenderem o princípio químico por trás da técnica, porque uma coisa é você saber executar a técnica, calcular o resultado, e outra coisa é você entender quimicamente o que acontece no seu frasco reagente ali, o que está acontecendo dentro do Erlenmeyer, né? Qual que é o princípio químico que está por trás da análise. É importante, obviamente, vocês terem esse conhecimento. Então, é uma reação de titulação, tá? Onde você vai ter, obviamente, a sua amostra dentro do Erlenmeyer, vai ter o seu óleo, sua gordura dissolvido em clorofórmio ali, e o outro é o astrocético, né? E naturalmente esse produto ele vai ter uma certa concentração de peróxidos de acordo com o seu grau de oxidação. E aí você vai adicionar também o iodeto de potássio, tá? E esse iodeto de potássio, na medida que você coloca ele lá dentro, ele já vai reagir com os peróxidos presentes, tá? E vai formar iodo. Obviamente que quanto maior a concentração de peróxidos na sua amostra, maior a quantidade de iodo formado e maior vai ser a quantidade de tiosulfato de sódio que você vai precisar para neutralizar o iodo, né? Então, essa é a estratégia por trás da análise, certo? E aí você vai ter o ponto de viragem, que vai ser uma diferença na coloração, certo? E aí você, com base no volume que você gastou, digamos, foi daqui até aqui, com base nesse volume, como é uma solução padronizada, você vai fazer o cálculo e você vai chegar, bom, o índice de peróxidos é 3, né? E aí você, digamos, vai contextualizar isso, bom, é uma degradação bastante avançada, o produto ainda está ok, ele atende à legislação, não atende à legislação, aí você precisa interpretar este resultado, ok? Aqui eu detalhei um pouco mais a sequência de reações. Então, você tem aqui uma estrutura geral de peróxidos, e aí você adiciona lá no frasco, como eu mostrei, o iodeto de potássio. Isso aqui vai reagir, tá, pessoal? E vai basicamente liberar iodo molecular, ok? Isso aqui é o que interessa para nós, o iodo molecular. Aí essa substância formada aqui, ela vai ser neutralizada. Por quê? Porque o iodo molecular formado, ele vai ser neutralizado pelo tiosulfato de sódio. Isso aqui também vai reagir, ok? Vai reagir. E na medida que isso aqui vai reagindo, o iodo ele vai sendo consumido. Vejam vocês que aqui nos produtos você não tem o iodo, tá? Ele vai reagir e vai formar aqui um sal, que é o iodeto de sódio. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma mudança de coloração, certo? E essa mudança de coloração, então, ela vai indicar para nós qual que é a concentração inicial dessa substância aqui. Isso aqui que a gente quer quantificar, né? Então, vejam vocês toda a estratégia por trás desta análise, tá? Aqui eu detalhei para vocês, até para vocês ficarem com esse material, né? Tudo que a gente precisa para fazer essa análise. Então, obviamente, a gente precisa de alguns materiais, equipamentos, como balança, bureta, capela de exaustão, por causa do clorofórmio,
Erlenmeyer com tampa, né? Pipeta, proveta, seringa de vidro de 20 ml. Isso aqui é usado basicamente para você coletar o óleo, mas claro que você pode fazer isso com uma pipeta também, tá? Reagentes, então você vai ter uma solução, uma mistura de 3:2 de ácido acético com clorofórmio, você vai ter uma solução saturada de iodeto de potássio e essa solução vai ser em água destilada. Você vai ter uma solução padronizada de tiosulfato de sódio na concentração de 0,01 normal, tá? Normalmente se usa essa concentração e precisa fazer a padronização dessa substância, porque se a concentração não for exatamente 0,01, se ela não for exatamente assim, você vai ter o famoso FC, que vai ser um fator de correção, tá? Vamos supor que a concentração da sua solução que você preparou lá seja 0,011, tá? Então você tem que ter um certo fator de correção que você vai determinar através de uma outra análise. No momento dessa análise você já vai ter a solução padronizada, você já vai conhecer o fator de correção, tá? E você vai usar também o indicador colorimétrico, que é a solução de amido a 1%, ok? Aqui tem uma descrição de todas as etapas do processamento, mas vocês já entenderam como que o processo é feito, tá? Aqui é apenas uma sequência, então você vai pesar mais ou menos 5 gramas do óleo. Claro que se o grau de oxidação for baixo, você pode usar uma quantidade um pouco maior, aí para ter uma boa sensibilidade da sua análise, porque se você pegar um óleo refinado, recém-produzido, o índice de peróxidos vai ser muito baixo. Então, se você pegar uma massa pequena, você vai gastar uma quantidade de tiosulfato na titulação muito baixa. Então, às vezes, você vai ficar na dúvida, foi 3 ml, foi 4 ml. Então, se você colocar uma massa maior e você conseguir a margem de erro entre, digamos, 12,2, 12,3 é menor do que, por exemplo, 2 ml ou 3 ml, ou 2,1, 2,6. Então, quanto maior a quantidade, só voltar aqui, quanto maior a quantidade aqui, pessoal, de tiosulfato que você gastar na titulação, maior vai ser a sensibilidade da análise, melhor vai ser o teu resultado. Porque se você tiver aqui embaixo, pessoal, uma baixa quantidade de massa, muitas vezes algumas gotas do tiosulfato já vão propiciar o ponto de viragem, e aí vai ser muito difícil você estimar se você vai ter gasto, digamos, algumas gotas. Então, a tua margem de erro é muito grande. Então, claro que dependendo do contexto, do produto que você analisa, você pode usar uma massa maior, porque essa quantidade aqui, ela não vai interferir no resultado final, porque a massa que você usou de óleo vai entrar na fórmula. E aí você vai adicionar o ácido acético, obviamente vocês não precisam saber esses quantitativos. Aí depois você vai adicionar o iodeto de potássio, você vai deixar em repouso por 1 minuto. Você vai... esse repouso aqui é na ausência de luz, tá, pessoal? Porque a luz, ela pode acelerar o processo de oxidação. Então, normalmente, a recomendação é na ausência de luz. Aí você vai adicionar mais um pouco de água destilada, homogeneizar, agitação vigorosa, e você vai fazer a titulação com tiosulfato de sódio 0,1 normal. Você vai agitar até que a coloração tenha quase desaparecido. Então, o protocolo ele prevê que você não coloque o indicador amido no início, você vai titular um pouquinho até desaparecer um pouco da cor do iodo. Aí você vai colocar a solução de amido indicador, tá? Mas eu li alguns procedimentos, algumas análises, e muitas vezes, pessoal, o indicador ele é colocado sim logo no início, tá? Essa aqui é uma sequência que eu peguei
do mapa, tá? Do governo federal, então eu coloquei exatamente como está aqui, mas algumas técnicas elas colocam já o amido indicador no início do processo. Acredito eu que não interfira em nada o resultado final. E aí você vai continuar a titulação com o tiosulfato de sódio até o desaparecimento total da coloração azul. E aí você vai anotar o volume de tiosulfato gasto, vai olhar lá no menisco da bureta. E é recomendado também fazer uma prova em branco. Então você vai fazer a prova, uma segunda análise, sem colocar o óleo, no caso. Então isso é para, digamos assim, em ensaios onde tem que sair um laudo, onde você precisa de um valor exato, você faz uma prova em branco, tá? Isso é para garantir que você não tem nenhum contaminante nos teus reagentes, qualquer falso positivo, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a recomendação de fazer a prova em branco. Aqui eu coloquei uma foto para vocês para mostrar. Então, aqui no Erlenmeyer de cima, aqui vocês podem ver que tem uma amostra de óleo, se não me engano esse aqui é óleo de soja, onde já foi colocado o clorofórmio, a mistura de clorofórmio ácido acético, e já foi colocado a solução de amido, tá? Quando você coloca claro que já foi colocado o iodeto de potássio também, e aí quando você coloca o amido, vai ficar nessa coloração azul roxa assim. E aqui está a cor antes de colocar o indicador de amido, tá? Então vejam vocês que a diferença de coloração ela é perceptível, é visível, é muito nítida, certo? E aí, dessa forma, assim como mostra esse Erlenmeyer, você vai começar o processo de titulação até o desaparecimento da cor. Isso é uma prática laboratorial corriqueira com quem trabalha com análise de qualidade de óleos, tá? Aqui é uma sequência de 3 fotos. Então aqui eu mostrei para vocês o progresso da titulação, né? Então vejam vocês no início que a coloração aqui no Erlenmeyer dos reagentes ela é um azul muito escuro, um azul entre roxo, tá? E na medida que você vai titulando com tiosulfato de sódio, essa coloração ela vai desaparecendo e o ponto de viragem é onde você tem a cor branca, tá? Então nesse ponto encerra-se a titulação, você fecha aqui o registro da bureta, obviamente, né? E aí você vai anotar o volume gasto de tiosulfato e aí vai jogar na fórmula, vai fazer o cálculo. E qual que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, né? Então você usa os ml de tiosulfato que você gastou. Se você fizer a prova em branco, você tem que diminuir o volume de tiosulfato da prova em branco. Vamos supor que se não tenha nada de errado com seus reagentes, se você não tenha nenhuma contaminação, a primeira gota que cair lá de tiosulfato, ele já vai ter o ponto da viragem, né? Mas claro, se você tiver alguma contaminação, isso tem que ser descontado, que é esse B aqui, tá? Aí você vai multiplicar esse volume pela normalidade, pela concentração do tiosulfato, que normalmente vai ser 0,01 normal, também pelo fator de correção, porque o tiosulfato ele é uma solução padronizada, tá? Então você vai ter um fator de correção aqui e você vai multiplicar por 1000. Por que você multiplica por 1000? Porque na verdade o peso da amostra ele é colocado aqui em gramas, tá? Em gramas aqui no denominador, e você tem a expressão do resultado em miliequivalente grama por quilo. Então por isso que você tem que multiplicar por 1000, tá? Então é a mesma coisa do que é por quilo ou por 1000 gramas, certo? Por isso que você multiplica por 1000. Aplica esta fórmula,
também. Obviamente vocês não precisam decorar esta fórmula, e aí você vai ter o resultado do índice de acidez. Tá? Então você tem essas variáveis aqui. Você tem quantas variáveis? Vamos ver: o peso da amostra, o volume de tiosulfato, 2, a concentração de tiosulfato, 3, o fator de correção, 4, e se você ainda fizer a prova em branco, um quinto fator, que é a prova em branco. Tá? No final, eu apresento 3 vídeos para vocês que tem no YouTube sobre essa técnica. Tá? Esses 2 primeiros vídeos, pessoal, é da mesma análise. Essa aqui é a parte 1, essa aqui é a parte 2. Tá? Então é o vídeo da mesma técnica. Então vocês vão perceber ali que a técnica ela não é complexa. Muito mais complexa é toda a química por trás dessa determinação. Né? E aqui um outro vídeo também mostrando a mesma análise. Existem outros vídeos no YouTube, inclusive se vocês procurarem com palavras-chave em inglês, vocês até de repente poderão encontrar vídeos mais detalhados, com algumas informações adicionais. Né? Tenho certeza assim, que é um material complementar bastante interessante, que vale a pena vocês assistirem estes vídeos. Vou colocar esses links para vocês depois também, né, porque isso aqui não tem como você clicar em cima do vídeo, mas apenas mostrar para vocês. Ou basta você entrar no YouTube e colocar lá determinação índice de peróxidos, vai aparecer lá vários vídeos, né, então é bem tranquilo, não precisam seguir estes vídeos específicos, tá? Vou descartar essas minhas observações. Apenas mostrar aqui para vocês, pessoal, deixa eu ver. Esse artigo aqui também eu vou compartilhar com vocês. Ele é bem interessante, né? Tem várias páginas e é um estudo complementar, uma leitura complementar que eu recomendo para vocês. Que ele fala sobre diversos métodos para avaliação do grau de oxidação lipídica e também da capacidade antioxidante, tá? Então, a capacidade antioxidante. Então, muitas vezes, quando se desenvolve um novo produto, quando se testa o uso de um determinado antioxidante num produto, numa formulação, você pode acompanhar a evolução da oxidação lipídica ao longo do processo, para saber qual que é a eficiência daquele antioxidante que você está colocando. Né? Então esse artigo aqui é bem interessante, vou compartilhar ele com vocês. Ele traz toda a teoria também por trás da oxidação lipídica, fala dos diversos tipos de análise que você pode fazer para estimar o grau de oxidação lipídica, fala da análise sensorial, fala da análise dos substratos da oxidação, né? Fala da determinação então dos produtos primários da oxidação, dos peróxidos, que é a metodologia oficial então que eu aprofundei nesta aula, tá? Vai falar também de outros métodos que podem ser utilizados, métodos menos precisos, mas que para um controle de qualidade estaria ok, né? E aqui também vai falar um pouco sobre a metodologia para avaliação da capacidade antioxidante. Então, são informações adicionais que digamos assim, pode enriquecer o conhecimento de vocês. Ele fala um pouco também de testes acelerados, tá? Que comumente se fazem em alimentos, porque vocês imaginem o seguinte: vocês estão desenvolvendo um alimento que o prazo de validade dele é de 6 meses, 1 ano, mas para você acompanhar a evolução da oxidação, de outras análises, de outros parâmetros, você teria que acompanhar toda a vida útil do produto, e obviamente isso vai levar tempo, né? Se o produto tem validade de 1 ano, você vai ter que acompanhar o índice de peróxidos durante 1 ano inteiro, o grau de oxidação, ou também vários outros parâmetros.
Então, muitas vezes se faz testes acelerados. Então, você simula uma situação que ocorreria ao longo de um ano, você simula ele em um dia. Como é que você pode fazer isso? Você pode aumentar a temperatura, você pode aumentar a concentração de oxigênio, você pode acelerar esse processo de degradação e extrapolar esse período que acontece em um dia para um ano. Assim você consegue fazer um teste de forma acelerada. Então, em uma semana você consegue estimar com relativa confiança como que esse produto vai ter as suas reações químicas, a sua estabilidade química depois de um ano. Você faz uma extrapolação. Isso não é uma coisa simples de fazer, mas você consegue resultados aproximados, digamos assim. Ok? Então isso obviamente no desenvolvimento de produtos é algo muito útil, tá? Muito bem, pessoal, então a aula seria esta, né? É um assunto bastante importante. Eu trouxe os conceitos fundamentais da oxidação de lipídios. Tem vários outros pormenores, né, que essa leitura desse artigo e outros que vocês poderão ler na internet, claro que sempre complementam o aprendizado. A determinação do índice de peróxidos no laboratório é uma determinação simples, é uma análise rápida, né? Se você for trabalhar nisso no dia a dia, você já vai ter as vidrarias prontas, você já vai ter os reagentes à sua disposição prontos, você já vai ter digamos assim, o reagente ali padronizado, o tiosulfato de sódio, já vai conhecer o fator de correção. Você vai chegar no laboratório, você vai pesar a sua amostra, você vai colocar ali os reagentes e você vai fazer a titulação. Em alguns minutos você tem o resultado, né? Se você analisar toda a química por trás e olhar todas as etapas dessa titulação, pode parecer num primeiro momento que é algo complexo, que envolve muitas etapas, muitas substâncias, mas é exatamente o contrário, né? É uma titulação, é um processo simples. Claro que a preparação para a análise, ela demanda muito mais tempo e trabalho e atenção do que a própria análise. Por exemplo, você preparar as soluções, fazer o cálculo da padronização, fazer o fator de correção, né? Isso tudo é trabalhoso, é demorado, mas no dia a dia de um laboratório que vai fazer esse tipo de análise, todos esses materiais, esses reagentes, eles estarão prontos, ou você vai prepará-los em momentos onde não estará executando análises, ou você vai ter técnicos auxiliares que vão preparar essas substâncias e você vai fazer análise, enfim, tá? Depende de cada caso, tá? No caso de dúvidas, pessoal, a gente vai conversar, mandem dúvidas ou perguntem, né? É sempre importante a gente ter, digamos assim, esclarecer as dúvidas que eventualmente surjam, tá? Então, esta aqui é uma aula, obviamente, previamente gravada, mas no caso de dúvidas, entre em contato com o professor, coloquem a sua dúvida ali no grupo, a gente vai fazendo uma discussão, a gente vai conversando, ou então na próxima aula ao vivo você traga a sua dúvida e a gente discute sobre. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula.